Olá a todos, estamos numa transmissão especial, a nossa live sobre divórcio. Olha quem está aqui presente! E você, Vizinhança do barulho. a vizinhança, já já vocês vão entender por que estamos tão juntos e tão separados ao mesmo tempo, essas máscaras. Falando hoje sobre a questão do divórcio. Deixa eu só aceitar aqui o convite do meu querido Jarbas. E aqui. E vamos lá? Iniciando o nosso bate-papo sobre o divórcio. Opa! Lá no meio da obra! Meu Deus! Enquanto isso, você não tá assim, né? Mas daqui a pouco você vai por aqui. Até aquele lado, vizinho. Então vocês vão acompanhando aí, justamente quão próximo nós estamos. Então, para tudo acontecer, Vini mudou aqui para o prédio, né? No consultório dele aqui do lado agora. Vai ser meu vizinho, uma honra imensa recebê-lo. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso. Todo mundo fica aí com máscara, velho. Nossa, máscara é um saco. Pois é. As máscaras que a gente tem que usar, né, na vida. Outras aí. E vamos falar de divórcio, quando as máscaras caem, quando as máscaras mudam, a configuração da vida passa a ser outra. Então, sejam muito bem-vindos, peguem um café aí. Isso. Boa. Pronto, maravilha. Todo mundo vendo bem, tudo certo? Pra mim tá tudo ótimo. Ok. Então, está cheio de obra, por exemplo, estamos além por causa da sala de obra. É bom que vocês veem agora como essa parceria está próxima, o quanto essa parceria aqui a gente está ligado um ao lado do outro. Daqui a pouco muita coisa, tem muito projeto, muita coisa que já está sendo pensada, organizada e em breve a gente vai começar a pôr a mão na massa, porque por enquanto a massa aqui é outra. Por enquanto é rejunte, é argamassa, é cimento. Uma massa necessária, mas tudo bem. Pois é. Vamos lá. E aí, Vini, hoje a gente decidiu falar desse tema tão polêmico, né? Diante da pandemia, a gente está vivendo essa questão aí, muita gente se separando, muitos relacionamentos se reconfigurando. E o divórcio, que é algo tão mal visto, por assim dizer, né? Às vezes é uma saída. E você é professor de uma faculdade de Direito, né? Você é professor da Baiana de Direito aqui em Salvador. E aí eu queria que você até falasse um pouquinho dos termos jurídicos mesmo, assim, para a galera entender como é que funciona, e depois a gente passa para a questão psicológica e o tema que a gente vai abordar hoje. Maravilha. Vai lá, tá com você. Obrigado, meu querido. Isso é muito importante, né? Eu tenho feito muito essa conexão entre a psicologia e o direito, e ela é muito fundamental, porque é um processo contínuo, né? Não existe, antigamente a gente tinha muita questão das divisões por disciplinas, e isso tem se rompido muito. Eu fiz questão de fazer o meu programa de mestrado e doutorado em família, porque o programa ele era totalmente interdisciplinar. Então eu tive a chance de pegar uma disciplina de direito de família, sendo psicólogo. Então, eu, inclusive, escrevi um artigo com um juiz, o próprio professor Edilton. Então, essa conexão é muito importante. Por quê? O divórcio ele é instaurado em 1977. Olha quão recente ele é. 1977. Ok, qual o impacto de um projeto de lei na convivência social? Total. E qual é o impacto na subjetividade das pessoas? Mais ainda. Porque se a gente para pensar os relacionamentos familiares antes do divórcio, você tinha o que se chamava de desquite, né? Então, eu vou desquitar, que na verdade era um divórcio que ele não tinha todos os componentes legais do divórcio de hoje e principalmente ele não era reconhecido pela sociedade. Então as mulheres que pediam divórcio, as mulheres divorciadas, seja por qualquer motivo, inclusive traição do marido, estupro, qualquer coisa que seja, as mulheres eram apontadas sobre, olha só a mulher divorciada. E isso é tão recente que eu me lembro que na escola, final da década de 80 e 90, eu lembro de conversas e debates, não minhas, mas de participar, de
momentos de escola ou da família, das pessoas dizerem, o que é que a gente vai fazer com os filhos das divorciadas? Porque se o divórcio começou em 77, ele começa a se tornar mais comum em 80, e só em 90 que os filhos começam a chegar nas escolas. Então, é muito recente o que a gente está falando. E até hoje a gente lida com a questão do preconceito, né? Então, é divorciado. Hoje está muito mais comum, porque a ideia de um divórcio, ele entra em contradição com o conceito do casamento eterno religioso, cristão. Sim. Então há um grande embate sociopsicológico, digamos assim, ou socioteológico, né, sobre as questões do divórcio. Sociopsicológico, teológico, tudo pois é, um bolo. Sócio-bio-psico-espiritual. Então, o que é que esse debate político e sociológico tem a ver? O fato de que o divórcio, para muitas pessoas, ainda é um tabu. Então, muitas pessoas gostariam de se divorciar, mas têm dificuldade de se divorciar, ou não sabem lidar muito bem com o divórcio, por conta do fato de ainda ser um elemento novo, enquanto com o aspecto social, que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Tanto as pessoas estão se divorciando, está cada vez mais simples. Antigamente, para você se divorciar, eu acho que você quando pediu o divórcio, você passava 5 anos juntos, para garantir que vocês realmente queriam o divórcio, para a partir daí se divorciar. Então, era sempre aquela esperança de indissolubilidade do matrimônio. Sim. Né? Então, o casamento ele não poderia ser solúvel. A gente deveria manter sempre a indissolubilidade. E, a partir de agora, não. Então, agora você pode se divorciar. E aí começa esse embate, né? Será que eu devo me divorciar? Será que é pecado? Será que é difícil? Como é que ficam meus filhos? E aí começa a entrar em todas as lógicas psicológicas, que antigamente tinha o adendo a mais, que era o grande problema social. Você vai se divorciar, isso não pode, isso é errado. E que hoje começa a dissolver um pouco mais, mas ainda não é uma tarefa fácil. Não, meu caro, me conte aí as suas experiências com os casais divorciados. Então, o divórcio ele é uma ruptura, né? A gente estava até conversando antes de começar a live e Vini trouxe uma colocação muito interessante. O divórcio às vezes é uma oportunidade para um segmento da vida, né? E eu já tive casais que me procuraram a fim de divorciar. Eu disse, certo, beleza, vamos começar assim, aqui e tal. E aí na primeira sessão, como é que tá o relacionamento de vocês e tal? E aí eles falaram, não, a gente veio aqui porque a gente quer separar. Eu tomei um susto, né? Eu disse, como assim, né? Ó, eu não sou juiz de paz, eu não sou advogado, eu não sou tabelião, eu não sou nada do tipo. Mas me falem mais aí, né? Por que vocês vieram aqui para divorciar? E aí eles falaram, né? Não, a gente quer fazer isso de forma amigável, teve coisas que aconteceram que realmente não dá para seguir com o relacionamento. Temos um vínculo eterno, que são os filhos, e a gente quer concluir essa etapa da vida, que é nosso casamento, da melhor forma, para que a gente possa seguir em frente, né, com tudo organizado. Eu achei muito interessante quando eles vieram para fechar um ciclo, né? O divórcio ele é o fechamento de um ciclo também, né? Com isso eu não estou aqui romantizando o divórcio, pelo amor de Deus, né? A gente até viveu isso recentemente, né? O Whindersson Nunes divorciou e fez um texto maravilhoso para a Sonza e vice-versa. Outra blogueira famosa, que eu não me lembro o nome também, divorciou e fizeram textos maravilhosos, né? Aquela coisa de fechamento de ciclo e tal. E isso virou meio que uma moda nas redes sociais, as pessoas fechando os ciclos de seu relacionamento, divorciando, terminando e tal. E meio que prestando contas à sociedade, né? Porque outra dificuldade que o divórcio traz é como é que eu vou explicar para as pessoas que agora eu divorciei. Né? Eu vi isso muito no site terapêutico também. Sim. Como é que eu vou falar para a minha família que eu divorciei? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não consegui, que eu falhei no meu relacionamento? Então, tem muita coisa em torno do divórcio, além de todas as questões jurídicas e tal, que são as questões psicológicas mesmo, né? De fechamento de ciclo, de interpretação social, de se ver como pessoa divorciada, porque você tem 3 estados civis no Brasil, né? Solteiro, casado e divorciado. E viúvo, tem viúvo também, né? Então você passa por essas 4 coisas: solteiro, casado, divorciado ou viúvo, ou viúva, enfim. Então
há uma prestação de contas social. Uhum. Por que você divorciou? O divórcio ainda é muito mal visto, né? Se for pela questão religiosa, tem pessoas, mulheres que vivem relacionamentos abusivos, sofrendo violências e não divorciam porque diante de Deus e tal, e não sei o quê. Que é uma grande distorção. Porque se a pessoa conhece até um pouco das escrituras, da Bíblia, né? O primeiro divórcio foi lá no tempo de Moisés, por exemplo, que foi um dos primeiros caras que apareceu na Bíblia aí. Então, já houve carta de divórcio na ocasião, né? Por adultério e por aí vai. Então, quando se fala do divórcio, ele é uma nova configuração. É uma oportunidade para se viver algo, fechar um ciclo e tentar viver algo novo. Uhum. Só que isso traz suas máculas, traz suas dores, né? Não é fácil se divorciar, não é fácil. Como também não é fácil viver um relacionamento abusivo, onde se sofre qualquer tipo de violência, né? Então a gente tem que ver a função do divórcio, né? Acho que é importante entender essa função, para que serve, e não a banalização. Ah, não deu certo, divorcia e tal, vai cada um pro seu lado. Eu já vi muito isso no site terapêutico, as pessoas se ameaçando, sabe? Ah, se não, você pega suas coisas e vai embora. Ou aquele casal que vive sempre, sabe, no limite, assim, ó, arrume suas coisas e não sei o quê. Chega um momento que, né, esse ensaio, ele começa a tomar forma e aí a mesma ruptura, né? Uhum. Converse com o meu advogado agora. Comece com o meu advogado aqui. Isso. Essa questão da função do divórcio é o elemento central. Que esse é o elemento para os psicólogos aí de plantão, né, que estão aí assistindo. A primeira pergunta que a gente precisa fazer antes de perguntar para eles é: qual é a função desse divórcio? Ok, queremos romper, mas a gente quer romper o quê? O que isso quer dizer? Eu me lembro quando eu dei uma palestra com Marcos Quintais, em 2005, se eu não me engano, que ele é lá do Rio de Janeiro, na época ele fazia parte da Rubedo, que é um dos maiores sites junguianos que infelizmente fechou, e eu já estava entrando em contato com o Carlos Bernardes para reabrir a Rubedo, quando infelizmente o Carlos Bernardes de uma hora para outra faleceu. E o projeto ficou. E Marcos Quintais, ele trazia uma pergunta interessante. Quando a gente se separa, o que se separa? Então veja só o que Jarbas está trazendo. Né? A gente separa o quê? A gente separa as escovas, a gente separa o fato de que a gente não está mais na mesma casa. Mas o que mais a gente realmente separa? Porque quando a gente pensa em casamento, o que é casamento? O casamento, ele é amarrado em densos lençóis. A gente não se casa apenas por amor. O amor é uma experiência projetiva que mostra muita coisa. Ou seja, quando eu caso com a família do outro, eu caso com o pacto que eu faço com a minha própria família, com as minhas representações sociais, né? E se de repente Vinícius Farani, que trabalha com família e casal, se divorcia? Né? Então, essas fantasias que as pessoas criam, né, sobre a questão das representações sociais, o que a gente representa. Eu me lembro de uma amiga de minha esposa que em um momento falou: nossa, vocês para mim são muito especiais. Naquela hora eu chego a gelei, eu falei: como assim, meu Deus do céu, que responsabilidade é essa que a gente cumpre para com o outro, que a gente nem sabe? Então essas imagens, elas pesam também. Então a questão do cotidiano, as nossas memórias, o fato de que o peso da cama vai mudar, né? Porque você de repente vai estar acostumado com aquele corpo ao seu lado e de repente não vai ter mais aquele peso, não vai ter mais aquele cheiro. Então são muitos fatores que impactam no momento que a gente toma uma decisão de divórcio. Por isso que as pessoas dizem: divorcia porque traiu, tá? Para alguns casais isso é um limite, tá? Traiu, divorciou, pronto, acabou. Para outros não é. Por quê? Porque o casamento são muitos fatores. E a pessoa fica: não, eu tenho que terminar porque ele me traiu. Ou porque ela me traiu. Ok, tudo bem, é o que você quer. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Por quê? Porque não é só isso. São muitos outros aspectos que estão envolvidos no processo. Então, a gente não está... Para ficar claro, eu não estou justificando esses elementos. Eu estou explicando por que o divórcio se torna tão complexo. Porque o nosso trabalho, eu sempre falo para as pessoas que vêm para o meu consultório, seja ela individual, seja ela sujeito individual ou como casal,
Eu sempre trago essa questão, ó, o que vocês quiserem é a decisão de vocês. Não sou eu que decido se vocês vão ficar juntos ou vão se divorciar. A minha tarefa aqui é ajudar vocês a entender o que é que vocês querem e por que vocês querem. Então é isso que a gente está tentando ajudar vocês aqui a pensar, a entender qual é o motivo. Porque vai passar um tempo. Não é essa coisa romântica, né? Tão bonitinha. Então separa, cada um foi para casa, ó, tá tudo ótimo agora. E viveram felizes para sempre, né? Pois é. Porque o viver feliz para sempre acaba no feliz para sempre. Né? É que nem Romeu e Julieta, se torna um amor eterno porque os dois morreram. Ninguém fala dos problemas que eles iriam viver Vinícius depois. Acabou de dar um spoiler do livro, mas tudo bem, quem não leu já sabe o final. Brincadeira. Pois é, vamos lá, meu cara. Bola foi passada para você agora. Muito bom. Essa reflexão que você traz acerca da representação social, né, que é o casamento e todas as obrigações sociais que nele estão envoltos, planos, né? É um processo de luto. Agora eu quero entrar no processo de luto. Quando o casal divorcia, como é que fecha esse ciclo? Porque é muito difícil as duas partes estarem muito decididas. Aí é quando uma coisa já está muito bem resolvida, ou já está muito desgastada, né? Isso. Eu até costumo dizer que relacionamento não acaba, ele vem acabando, ele vai ali deteriorando, as pessoas não fazem manutenção nele, e chega um momento que não tem mais para onde, não tem como andar, não tem como ser guinchado, não tem como nada do tipo, né? E às vezes, uma outra fala sua que me chama a atenção essa responsabilidade que nós, como psicólogos, terapeuta de família, casal e tal, a gente tem, porque às vezes as pessoas vêm pra gente achando que a gente vai dar jeito no relacionamento de vocês, né? No relacionamento afetivo. Não, a gente vai no psicólogo porque a gente precisa resolver, a gente precisa... Mas não é a psicoterapia, ou não é o psicólogo, é o processo. Né? E para esse processo acontecer, a perguntinha que eu faço é, os dois querem estar no set terapêutico? Vocês estão dispostos? Vocês estão isso? Vocês estão aquilo? Como é que tá isso para você? Ah, não, ele tá vindo porque eu mandei, ela tá vindo porque eu insisti muito, né? E aí já é um processo, né? Mas se tá ali, é porque de alguma forma existe alguma coisa para ser resolvida. Ou até um ciclo para ser fechado. Há uma então, esperança ainda. Há uma esperança, né? Eu sempre uso essa analogia mesmo, né? Se vocês estão aqui, é porque há esperança. Tá claro isso para vocês? Aí, às vezes, rolam umas caras e bocas, né? E tal. Né? É engraçado quando as pessoas sentam naquele sofá ali, né? Antes da pandemia, claro. Hoje é tudo por vídeo. Mas quando sentam ali, em breve, tomara que voltem a sentar, porque ninguém aguenta mais esse troço. Mas enfim, quando sentam ali e alguém tá, um homem tá falando, ou a esposa tá falando, né? Ou enfim, uma diferente configuração de relacionamento, né? Uma afetiva às vezes. E aí as caras vão mudando assim, né? E aí o psicólogo que tá de frente, eu que tô de frente ali olhando para os dois, o cara tá falando, não, porque eu amo, porque eu respeito, e a mulher tá assim, ó. Aí eu me seguro para não ir, né? Porque ela não se vê reconhecida no discurso dele. Né? E aí é um outro aspecto que causa muito divórcio. É porque na rede social é tudo lindo, no discurso é tudo lindo, as declarações de amor são maravilhosas, mas aquelas palavras, elas não são atitudes, elas são só falácias. Né? E aí é quando a coisa começa a se deteriorar. É quando esses planos começam a perder o sentido. É quando a fala não está em paralelo com a ação, né? Tem até um colega que diz que fala sem ação é falação. Ele usa essa analogia, eu acho genial os trocadilhos dele. Fala sem ação é falação. Então, se há muita falação no relacionamento, eu prometo que eu vou mudar, eu admito os meus erros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí começa a perder a credibilidade. Isso, e nisso, vai se desgastando, né? Isso, e aí as pessoas que estão em volta, né, as pessoas que estão observando o relacionamento, que acompanham, vão notando esse movimento. Né? Vão notando, mas a gente tem aquela velha história, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E às vezes as pessoas que estão em volta ou se metem demais e são invasivas, ou se afastam demais e não são acolhedoras com esse casal. Eu já vi muito relacionamento às vezes ser salvo pela intervenção de um amigo,
dizia assim, velho, procure terapia, cara, você precisa se cuidar, você não está cuidando bem de sua esposa, né? Eu já recebi um cara, chegou aqui e disse assim, eu quero me cuidar porque meu relacionamento está indo pro buraco. E eu sei que é minha responsabilidade. Eu disse, como é que você se deu conta disso? Eu disse, não fui eu que me dei conta, foi um amigo que me falou. E a ficha caiu. Eu Uhum. disse, massa, que bom que você tem esse amigo. Mantenha esse cara perto de você, porque ele se importa, ele está atento a você. Então é Ótimo. isso. Maravilha. Eu gostaria de trazer algumas falas aqui. Primeiro, olha que coisa Uhum. legal. A Cássia, psicóloga, está dizendo que ela descobriu a gente lá em Goiás, né? E que com esse ela trabalha com relacionamentos e por conta dessa pandemia ela chegou até a gente aqui. Olha que legal, estamos invadindo o Brasil, tá? Maravilha. Edson está perguntando se será gravado. Sim, será gravado, vai ficar Vai no ficar IGTV e depois vai para o YouTube. E massa. eu gostaria de falar aqui também com a querida Nayara, que ela me dá a possibilidade para a gente explicar uma coisa. Nayara, ela traz a questão de se a gente está falando sobre casal heteronormativo ou se isso também passa pelo casamento homoafetivo. O que nós discutimos é relacionamento. E a É isso. base psicodinâmica do relacionamento, ela sofre poucas alterações se você é gay ou não. Você tem impactos sociais que afetam. Então, a forma Uhum. como sua mãe ou seu pai aceita, a forma como a sociedade que você convive aceita, porque é a sociedade que você convive. Porque a sociedade, a gente vê aquele discurso, né? Ah, porque é a sociedade. Bom, a sociedade são muitas pessoas, eu faço parte da É, sociedade, Jarbas faz parte da sociedade. Então, você tem é pessoas muito com... generalista. É generalista demais, né? Por Aham. demasiado. Então, a gente fala sobre a psicodinâmica. Então, o que a gente fala é o seu relacionamento, independente de como seja, Uhum. heteronormativo ou homoafetivo, como é que ele está? Quais são os desgastes? Como o Jarbas estava trazendo muito bem. O relacionamento ele vai acabando. Por que ele vai acabando? É o que a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, é o fato de que o, a gente, quando entra no relacionamento, a gente entra com a fantasia da completude. Eu entro no relacionamento com a esperança e com a expectativa de que o outro vai me preencher completamente. E isso independe de gênero, ok? É a nossa fantasia. Nossa, enfim, eu encontrei alguém que me entende, alguém que me completa, alguém que vai tirar todos os meus problemas da vida. E com o tempo a gente vai descobrindo que não é assim. Então o divórcio, ele emerge quando os vazios existenciais, eles se tornam maiores do que a completude, do que a fantasia de completude. Então é Uhum. isso que a gente está explicando. O fato de que o relacionamento, todo por que a gente se relaciona. Essa fala da Nayara me traz um elemento que eu gostaria muito de falar. Por que a gente se relaciona? O que é essa fantasia da completude? Porque eu quero me desenvolver. Eu me relaciono com o outro que eu acredito. Olha só, o macete do dia. Dica do coração, ok? Essa é uma dica fundamental do relacionamento. Lembra aquelas balas Ice Kiss, né? Vou botar até um filtro aqui, ó, de coração para esse momento com o Vinícius. De Vinícius Farani para... Então, dicas do coração. A gente se relaciona porque a gente olha para o outro. E ao olhar para o outro, a gente projeta principalmente o futuro. Nossa, como eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Como eu gostaria que essa pessoa vai conseguir expandir o meu desenvolvimento. É isso que a gente fantasia no primeiro momento. Com essa pessoa eu tenho uma Uhum. completude, eu tenho um bem-estar. Mas que bem-estar é esse? Poxa, essa é uma pessoa forte. Ou então essa pessoa é uma pessoa mais delicada do que eu. E aí a gente vai Uhum. sonhando nessa forma. A questão é que muitas vezes o divórcio ele vem para dar continuidade a esse processo. Por quê? Porque eu tive uma fantasia de que esse casamento iria me ajudar e ele me ajudou até aquele momento. Uhum. Olha que coisa interessante isso. O divórcio nem sempre é uma falência do casamento. Não é, ou melhor, Uhum. não é uma falência do meu processo de desenvolvimento. É uma falência do casamento. Uhum. Mas não é uma falência minha. Por quê? Porque às vezes eu preciso do divórcio para continuar me desenvolvendo. Eu preciso do divórcio para seguir em frente. Eu tenho uma pessoa muito querida, que é bem capaz de estar assistindo, e é uma pessoa que ele passou muitos anos casado. Né? E ele é completamente apaixonado pelos filhos. E a partir do momento que eles se divorciaram, que houve
esse acordo, né, de separação, porque os dois decidiram separar, inclusive ele hoje me mandou uma mensagem, ele vai identificar quem dizendo justamente do quanto o quanto o divórcio deixou ele feliz após a guerra. Né? Aí eu abri isso para ele, após a guerra. Eu falei, é importante lembrar após a guerra, porque sempre tem esse processo do divórcio, né, dos conflitos, né, dos acordos. A batalha judicial, da batalha judicial. Isso. Inclusive, segunda-feira agora, eu vou estar com Lúcia Rosas, que é coordenadora da pós-graduação de mediação, e a gente vai estar falando sobre isso, que é uma pós-graduação que eu também dou aula, sobre mediação, né, que é justamente esse período de tentar conciliar e lidar com esses acordos, e a gente vai ter uma análise psicojurídica sobre esse processo. E aí tem um aspecto interessante. Quando ele se divorciou, ele pôde assumir a sexualidade dele, que ele deixou escondida por muitos anos ao longo do casamento, porque ele sempre foi muito fiel. E após o divórcio, ele pôde expandir a personalidade dele. Então, o casamento foi uma coisa não útil para ele? Não, o casamento foi importante pelo período que cumpriu. Cumpriu aquele processo, ele precisava dar continuidade em outro processo. Ele precisava dar continuidade no seu desenvolvimento. Então, às vezes, o divórcio não é o fim. Às vezes, o divórcio é a possibilidade de uma continuidade, de uma nova etapa. Não é o fim, é o meio, né? Na realidade, é o meio. Assim como é isso, essa ideia de finitude, né? De finitude não, de algo que nunca vai acabar, que nunca vai findar, é um grande perigo. Porque traz uma prisão, né? Traz uma prisão. Tem pessoas que vão ser aplacadas aí por uma doença e podem vir a morrer. A gente está no meio de uma pandemia. Quantos casais aí perderam, né, seu marido, sua esposa, enfim, por conta do Covid aí, né? Então, olha aí o que a gente está vivendo, né? E aí, o relacionamento acabou aquele relacionamento. Ele não tem mais como se relacionar com alguém que não está mais aqui. Ele se relaciona ele ou ela se relaciona com a saudade, se relaciona com o luto, até que isso passe e tal. Da mesma forma é o divórcio. A gente se relaciona com o que foi, fecha um ciclo e segue adiante. Não de forma tão simples. Como diria a nossa professora de Tai Chi, é simples, mas não é simplório. Saudade dela. A Nilza fala sempre isso. Saudade dela. Então, às vezes acontece tudo isso, mas é para começar algo novo. É se permitir o recomeço, justamente, Gilmar. É isso mesmo. E quando a gente se permite o recomeço, a gente permite o recomeço do outro também. Mas cabe ao outro entender o processo dele, fechar esse ciclo e seguir em frente. Isso aí. É uma mácula, mas não é algo que é absurdo, que, enfim e tal. Alguém até falou assim, as igrejas não admitem o divórcio. Né? Se você frequenta uma igreja dessa, você precisa rever a sua permanência nela, né? E a função dela em sua vida e tal, porque como é que algo vai chegar e dizer assim, não permito isso e tal, e pronto. Aí a pessoa está lá sofrendo agressão, violência física, sexual, qualquer coisa do tipo. E a igreja vai vai dar legitimidade. Então, casamentos ilegítimos não são legitimados por nada. Por nenhum órgão social, igreja, né, família, qualquer coisa do tipo, sociedade, por aí vai. Não pode. Se você vive qualquer coisa do tipo, primeira coisa, procure ajuda e denuncie, né, essa pessoa, busque seus direitos e tal. Depois sim, divorcie. Nada explica a violência, nada. Com certeza. Inclusive, aí a gente precisa pensar, que é o que a gente tem pensado aqui, qual é a função desse casamento? Qual é o porquê você está nesse relacionamento e por que você quer divorciar. Só voltando aqui a uma última fala aqui da Nayara, que ela trouxe aqui, não tem como você dizer que o padrão psicodinâmico do heteronormativo é igual ao homoafetivo, uma vez que o casal homossexual não é visto como completude. Mas aí vem a pergunta, não é visto para quem?
Se a gente Perfeito. observa, trazendo o conto que eu acabei de trazer, Romeu e Julieta, que eu vou fazer uma live para falar sobre Romeu e Julieta, que tem coisas interessantíssimas que a gente não se dá conta e que não é contado. Se você não lê o livro, eu recomendo que releia. Romeu e Julieta é um casamento heteronormativo que também não é aceito. Não é porque o casamento é heteronormativo que ele também não tem problemas. E principalmente a Uhum. questão da aceitação, as guerras familiares. Ah, porque eu não aceito as questões raciais. Né? Ah, porque você vai casar com uma pessoa, como se diz aqui, né, de uma forma terrível, de cor. Né? Nossa, já ouvi Então, isso. ou então porque eu não aceito porque ele é mais pobre do que você, ou porque Uhum. é menos inteligente, ou porque não está no trabalho. A gente inventa desculpa, simplesmente porque eu não gostei, porque eu não gosto do que você escolhe. Então, esses dilemas não é apenas do casamento homoafetivo. Mesmo porque Uhum. eu conheço casais dentro de uma relação homoafetiva que são muito bem aceitas pelas famílias, né? Então isso depende de alguns impactos. O que eu gosto de trazer na minha tese são 3 fatores que vale a pena a gente analisar. Os aspectos subjetivos. A completude tem que ser de vocês como casal. Vocês têm que saber se vocês estão se completando. Eu vejo muito Aham. casal usando desculpa social. Ah, o que acabou meu casamento foi a minha mãe, foi o meu pai, foi a sociedade. Não, minha querida ou meu querido. O que acabou o seu relacionamento foi o fato de que você não se entregou ao relacionamento. Você ficou muito mais preocupado com as coisas externas e vocês não se fecharam como casal. Eu tenho um Uhum. casal que eu acompanhei por um tempo que o grande problema dele é porque o fato de que ele era filho único. E a mãe demandava muito dele. Então a mãe já estava mais velha e aí de alguma forma manipulava, porque a mãe queria ele perto o tempo todo e ele ficava dividido entre a mãe e a esposa. E eu perguntava: você está casado com quem? Porque era isso que a esposa não sabia. A esposa se Aham. queixava com ele porque ele não sabia com quem ele está casado. Ela está casado comigo ou ele está casado com a mãe dele? Né? Então, a falência do casamento, quando tem uma lógica social, o problema não é o contexto social. O problema são as decisões desse casal. Esse casal ele não conseguiu criar suas próprias barreiras, né? Criar os seus limites. Não está claro. E aí isso vai cansando. Porque a pessoa começa a não saber. Porque a gente gasta energia. Se eu estou gastando de energia demais preocupado com o outro, eu não vou ter energia para gastar na minha relação. Uhum. E este é um dos pontos centrais. Todos nós Uhum. somos narcisistas. O que isso quer dizer? Todos nós queremos alguém que se importe com a gente, que se dedique para com a gente. Então, e eu preciso fazer o mesmo, obviamente. Quando eu digo narcisismo, não pode ser um narcisismo Ah, patológico, porque eu tem até preciso uma frase de saber. Freud, né? Que ele Aham, diz: é impressionante o quão forte fica uma pessoa quando sabe que é amada. Frase perfeito. de Freud. Isso. Porque o Aham. nosso narcisismo, ele vai sendo preenchido. Então, se eu sei disso que acontece comigo, eu preciso saber que isso acontece com o outro, Uhum. para que eu também me dedique ao outro. Então, o divórcio muitas vezes vem quando essa dedicação ela começa a se espalhar. E aí a gente já começa a se preocupar demais com as coisas do mundo aqui fora, quando eu estou tão cansada ou tão cansado fazendo tudo, que ao chegar na cama a gente já não se abraça mais, né? A gente já não se toca mais, não tem uma troca de mensagem, não tem um carinho, e aí a gente vai se tornando amigos, a gente vai se tornando companheiros, e a gente vai então vivendo uma vida que não é mais Uhum. uma vida de casal, e Sim. alguém em algum momento vai cansar. Uhum. Pois é. Teve um casal também que eu, assim, você falando de cansaço, né? Teve um casal que ela chega e fala assim: ah, mas ele nunca reclamou de nada, ele sempre me fez muito feliz, ele sempre isso, ele sempre aquilo, como colocando o cara muito lá em cima, né, e tal. E eu disse assim: pois é, mas será que não foi justamente nesse processo de lhe fazer feliz e não lhe deixar faltar nada, que foi onde ele se perdeu e ficou infeliz e por isso ele pediu o divórcio, Olha que né? interessante isso. Uhum. Então, às vezes a gente coloca essa energia, né? E é uma coisa que o seu livro fala, a liberdade a dois, né? É, quando a gente coloca muita energia no outro e esquece de viver a nossa vida, as coisas que são importantes pra a gente começa a se perder. E a gente vai colocar, às vezes, a culpa no outro. Aí eu dei tudo pra ele, pra ela, fiz tudo e Uhum. tal. Mas isso é você que fez. Foi Isso. sua responsabilidade em não saber mensurar o que é importante pra você.
Lá em casa, Larissa não gosta desses bonequinhos do Batman. Larissa não gosta de literatura Ó, como eu só gosto. abrindo parêntese, a guerra tá grande dentro de casa. Já eu acho que você ter comentado sobre esse Batman, eu vou te proteger, meu caro. Obrigado, meu amigo. Né? Então, ela não gosta, mas o que é que acontece com isso? Ela respeita, sabe? Ela respeita, ela não gosta, mas ela não tenta me dissuadir, dizendo que vai jogar fora, que é besteira, para eu não comprar mais. Ela respeita o meu espaço, sabe? E isso é legal. Se a gente não gosta de alguma coisa no outro, a gente respeita. Mas aí cabe a gente decidir. A gente respeita, a gente engole, a gente tolera. Como é isso para você? Porque o respeito é você chegar em uma situação e dizer assim, mesmo que eu não concorde, eu respeito, eu aceito aquilo ali. Agora, quando você engole, não, eu estou engolindo. Você está engolindo e você tá indo para algum lugar. Uhum. Agora, nesse engolir você está digerindo, nesse engolir você está processando, você está aceitando, porque tem relacionamentos que às vezes acabam porque as coisas... Né? Teve uma vez que uma moça chegou aqui na terapia de casal, todo dia ele toma café da manhã do mesmo jeito e come a mesma coisa. Eu disse, o que há de mal nisso? Né? O que há de mal nisso? Ah, porque eu não gosto e tal. Eu disse, porque você não compra as coisas que você gosta de comer, coloca a cabo Isso, dele. Ele isso acha que está aí. fazendo bem para você porque ele gosta daquilo, ele está projetando. Isso. Mas se você não fala, né, aquela história do miolo de pão, né? O casal fez bodas de ouro e aí o cara sempre comia a casca do pão e dava o miolo a ela, porque ele achava que o miolo era a melhor parte. Aí no dia dos 50 anos de casal, eu disse, eu vou comer o miolo hoje, porque eu adoro miolo e todos esses anos eu dei o miolo do pão para ela. E aí ele dá a casca para ela e fica com o miolo, e os olhos brilham, e ela fala assim, ah, eu adoro a casca do pão e comi miolo esses anos todos para te agradar. E ele fala, nossa, eu te dava o miolo achando que era a melhor parte e comia a casca do pão para te dar a melhor parte. Ou Isso seja, aí. uma coisinha pequena que não foi dialogada, que eles empurraram miolo e casca de pão um para o outro, achando que estava fazendo melhor. Isso. É. Então, Lá em né, isso casa, leva a um desgaste. Pode só falar. desculpe interromper, mas lá em casa a Sheila foi Fique à bem vontade. clara. Ela virou para mim e falou: não coma casca, é minha. Ela adora casca de bolo. A brincadeira que eu faço é quando eu digo que eu vou comer e tal, porque a casca tem que deixar o bolo queimar um pouco mais para ela. Então são essas coisas. Isso que desgasta o casamento é quando a pessoa não vai percebendo essas pequenas coisas. A Leide estava aqui levantando uma questão, né? Eu estava tentando compreender um pouco, mas ela começa, né? E aí, essa questão de aceitação, né? A gente não tem que aceitar nada, né? A gente tem que dialogar e ver o que é melhor. O Isso. conceito que eu gosto de pensar é o que o Jarbas bem trouxe, a liberdade a dois. Somos livres. Olha que coisa bonita. Eu acho que Estou procurando seu livro aqui para fazer o jabá, mas não estou eu discordo em algumas coisas de Bauman, quando ele vai trazer essa questão da liquidez, dos relacionamentos, todo sociólogo tem uma tendência a puxar para o pessimismo. E a gente tem que entender que é uma nova cultura. E é uma cultura importante, porque nós temos uma cultura muito mais corajosa. E é isso que eu trago no meu livro, porque não é uma cultura, tudo líquido, não. Tem certos relacionamentos que precisam acabar. Então eu não posso ficar culpabilizando a relação, dizendo, porque não, ela tem que manter. Não, algumas relações elas precisam acabar. Eu não tenho que aceitar nada. Somos livres hoje, inclusive para estar a dois. Olha só que coisa interessante. O casamento hoje é uma liberdade. Não é mais um aprisionamento. Tanto que aquela ideia do casamento como enforcamento, se vocês observarem, essa imagem está diminuindo. Porque simbolicamente ela não faz mais efeito na nossa tradição. Ela não faz mais sentido. Porque antigamente o casamento, eu tenho que casar porque tem uma obrigação social, tenho responsabilidades sociais, eu preciso casar. E tal. E hoje em dia não. A gente casa se a gente quiser. Então ninguém mais está enforcado. Então o casamento faz parte da minha liberdade de querer estar a dois. Da mesma forma que eu também tenho a liberdade de não querer. Então eu não estou aqui para aceitar nada. A gente tem que dialogar e ver o que é
possível mudar, o que é legal que possa ocorrer uma mudança, o que não vai ocorrer mudança, e a gente então vai ter que decidir. Eu tenho que tomar minhas próprias decisões. Eu quero permanecer nessa relação. Pronto, quando eu decido, aí eu entrego essa possibilidade ao outro. E aí eu observo a reação do outro. Porque eu posso virar para alguém e dizer, ó, eu não aceito isso que você me traz. E o outro olhar para mim e falar, dane-se. Pronto. Ou então não responder, ou então fingir que não ouviu, e tudo isso, todos esses estilos são respostas. Ou eu posso entregar para o outro e dizer, eu não aceito isso, a pessoa vai olhar para mim e dizer, tá, ok, mas o que é que a gente pode fazer? Né? Então, o que é que a gente pode dialogar? Como é que a gente pode adaptar? Ó, essa pequena coisa aqui é minha, eu gosto, mas tem outros aspectos que a gente pode negociar. E aí a gente vai negociando. Isso. Então, essa negociação que é necessária, seja para permanecer, seja inclusive para terminar, porque no divórcio vai se havendo muita negociação. E o grande problema do divórcio é quando esse casal que já não dialoga, vai para o divórcio, aí, meu irmão, é guerra. Converse com o meu advogado. E aí começa. Fale com o meu advogado. É bem já assim. Já é um sintoma, né, claro ali, que eles não conseguiram dialogar durante muito tempo e agora fale com o meu advogado. Tem alguém mediando. Fale com o meu advogado. Patrícia trouxe algo bem interessante também aí na fala, né, num comentário que ela fez, que diz que tem relacionamentos que não deram certo. Ah, meu relacionamento não deu certo, meu relacionamento não deu certo. Eu acho que deu certo até determinado ponto. E depois as coisas começam a não dar certo. E aí vai muito disso que Vini fala, né, em relação a acordos e reacordos, arranjos e rearranjos. A gente precisa todo tempo reacordar coisas, relembrar acordos feitos. Porque às vezes a gente chega ali na frente do juiz, do pastor, do padre, de qualquer configuração religiosa e fala assim, na saúde, na doença, no seu lhe serei fiel, todas aquelas palavras bonitas, e até que a morte os separe e tal. E a gente às vezes esquece que, hoje eu não estou afim disso, hoje eu não estou afim daquilo, hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, sabe aquilo que eu lhe prometi, vamos fazer dessa forma, eu não estou conseguindo isso. Uma vez Larissa chegou para mim e falou assim, me prometa que você só vai comprar livro quando você tiver lido tudo que você... da sua fila, né? E minha fila, meu Deus do céu, minha fila... eu não consigo formar fila, não. Me dá agonia. Eu formo fila porque, enfim, né? Enfim, Vinícius, ele até me deu um livro hoje. Ele me deu um livro mais hoje. outra fila. E aí ele chegou e falou assim, é difícil lhe dar livro, porque às vezes eu falo o nome de um livro e você entra na Amazon e compra. Aí eu tive que ficar calado. Aí eu disse, muito bem. E aí Larissa falou assim, me prometa que você não vai comprar livro enquanto você não esgotar sua fila. Eu disse, eu prometo. E aí, semanas depois, eu comprei livros. E aí eu disse a ela, olha, não consegui cumprir. Ela fez, por quê? Eu disse, porque é difícil para mim. Porque saiu uma edição nova de um livro que eu gosto, com capa dura, com brochura, que não sei o quê, e a edição é isso, ilustrada, comentada, e é bilíngue, e não sei o quê, e aí boto 1000 desculpas e compro a edição. Don Quixote, eu tenho umas 6 edições de Don Quixote. Mas é lindo livro, lindíssimo livro. Leiam o Don Quixote, leiam os clássicos, são bons demais. Leiam os clássicos. E aí ela percebeu que isso era uma dificuldade e que eu não conseguiria manter. Então, foi muito mais tranquilo falar para mim, olha, não consigo manter esse acordo, vamos rearranjar. E aí, como foi que a gente fez o rearranjo? A gente estabeleceu um valor por mês, isso para eu poder fazer minhas compras. E isso não é controle financeiro, não é porque ela está se metendo, é porque eu me exacerbava. E isso era ruim para a nossa vida financeira. Então foi feito um rearranjo. E pronto, tudo certo, tudo ok. Mas tem casais que não, vão omitindo as coisas, vão criando situações. Aquela velha desculpa, não, eu não vou falar isso não, para não causar uma situação. Tudo que você não conversa no relacionamento vira uma bola de neve. Já causou. Você já causou um sintoma. O sintoma já é, a omissão já é um sintoma. A mentira é um sintoma. E aí quando essas coisas vão sendo desvendadas, porque tendem a ser desvendadas,
É um desgaste muito maior. E ainda E mais, aí, desculpe, só puxando, fica à vontade. não precisa nem ser desvendadas. Elas só precisam incomodar. Ou seja, poxa, aquilo me incomodou, mas eu não vou falar. Ou então, Uhum. utilizando o seu exemplo, meu cara, me desculpe, mas como você Fica à abriu, vontade. né? Fica à Então, vontade. imagine que de repente você não consegue cumprir essa expectativa da Larissa e aí você omite. Ah, não, eu vou Uhum. ficar quieto que ela não vai saber, mas você sabe. Aí qual é o impacto disso? Toda vez que você fica ao lado dela, você começa a se sentir mal. Poxa, eu não contei aquilo. Poxa, será que ela vai descobrir? Aí começa pequenas fagulhas. Aí esse fato de você não estar bem, você já não consegue ser espontâneo, você já não consegue sorrir. Sim, Aí a pessoa começa a ter uma desconfiança, o que é que está acontecendo. Pronto. Abre-se a porta do inferno de Dante. perfeito. Né? E uma coisa importante nessa sua fala, as pessoas vão, a gente vai mudando de comportamento, as pessoas vão mudando o seu comportamento no seu relacionamento, achando que o outro não está percebendo. Isso E aí. quando vê, já tem ali uma coisa muito pior, né? Já tem algo muito, Isso. é, muito patológico ali naquele relacionamento, já está adoecido mesmo, né? E aí ele Isso. fala assim, ah, eu não sei por que isso aconteceu, sabe? Você mudou de comportamento. Eu tive um casal que eu atendi que ela começou a desconfiar do comportamento dele. Ele vinha com o celular, pegava o celular e na hora que ele estava com ela, ele fazia assim, ó. Achando ele que ela não estava percebendo. Então, né, ele mudava de comportamento. Por quê? Porque ele sabia que ele estava fazendo alguma coisa que não estava acordado no relacionamento dele, que foi a Uhum. traição. Isso. Então, ele começou a, né, mudava o celular, para onde ia ele levava. A mulher começou a observar. Velho, ninguém é idiota, não, ninguém é besta, desculpe o termo, para ficar. A gente convive com o outro, a gente está vendo como é que a pessoa Isso. tá, a gente sente as emoções do outro, a Isso. gente vê o comportamento, a gente vê se a pessoa está mais calada, se a pessoa está dando muito risada sozinha com o celular na mão, se a pessoa está aquilo, se está aquilo. Então a gente sente o outro. Né? E aí é nesse sentir o outro que se não se dialoga, o que é que está acontecendo? Como é isso para você? E tal. É que as coisas tendem a se perder. Isso aí. Inclusive, Né? aqui no consultório teve uma coisa interessante. Histórias de um Uhum. consultório que ainda nem abriu. E já tem história. A gente estava Maravilha. conversando aqui recentemente, eu acho que você estava no momento, inclusive, e teve uma Uhum. pessoa que estava aqui conversando e a gente começou a falar sobre celular, eu não me lembro como foi que essa conversa saiu, e essa história do virar o celular e esconder, não era porque a Uhum. pessoa estava conversando com outra pessoa, mas era por causa de jogo. Então a pessoa Uhum. jogava um joguinho, Ah, e lembra essa Alex. história? Isso. E aí tava jogando um joguinho e isso incomodava a esposa. E ele dizia, porra, eu poderia estar no bar, eu poderia estar bebendo, eu poderia estar traindo, mas eu só tô jogando. Né? Então, de vez em quando, e aí às vezes ele estava no quarto, ele pegava o celular para jogar, aí aparecia a musiquinha do jogo, e aí a mulher já gritava de lá, lá vai você de novo. Né? Ou seja, pegando essa pequena história, é um fato de você também não respeitar os pequenos prazeres do outro. Se a pessoa não Sim. tiver prazer em estar dentro de casa, se não tiver um olhar e não permitir a satisfação do outro, que prazer eu vou ter de estar nessa casa? Olha só, quando o Perfeito. Jarbas me traz o exemplo, né, do livro que eu acabei de dar. Uhum. Não é vangloriando, é analisando os pequenos detalhes. Veja só, Sim. quando eu fui presentear o livro de Jarbas, eu ia dar esse livro de presente para ele no aniversário dele. Só que aí eu fiquei com medo dele já ter comprado o livro. Por quê? Porque no curto, e no Por curto causa espaço disso. de tempo que eu conheço Jarbas, e a gente, apesar de termos essa amizade tão agradável, a gente tem uma amizade super curta. Quanto tempo Sim. tem? Já não tem nem um ano, né, meu querido? Tem- acho que tem uns 6 meses, eu acho. Foi o Seis começo meses. do ano aí. É. Pois é. Então, isso já me deu tempo suficiente de observar que quando eu faço um comentário, ele compra. E aí, quando eu fui dar o livro de presente, eu pensei, poxa, ele já comprou. Então, eu já fiquei atento ao estilo dele, ao jeito Uhum. dele. Então, para presenteá-lo, eu preciso saber qual é o estilo. Eu não posso dar apenas porque eu quero, porque eu acho que o Uhum. outro vai gostar. Não, eu tenho que saber Uhum. como é o funcionamento do outro. E agradar o outro da forma como o outro gosta. E é esse Perfeito. exercício. Então, o divórcio, ele emerge
justamente quando esse agradar já não começa a ser mais satisfatório. Quando começa a se tornar violência, quando se começa a se tornar obrigatoriedade, rigidez, falta de conversa, falta de desejo de satisfazer o outro. E aí a coisa começa a gerar um processo mais complexo. E ao chegar no divórcio... Fábio, pode falar. Não, complete. Ao chegar no divórcio, conclua. Não, e é isso. Então, basicamente, ao chegar no divórcio, se o divórcio vai ser melhor ou pior, também parte dessa capacidade de dialogar. Às vezes o casal ele chega na beira do divórcio para perceber que ainda tem bala para gastar. E muitas pessoas voltam... O direito, eu acho tão bonito o direito recente, porque o direito está se abrindo para mediação por conta disso. Porque muitas vezes o juiz se dava conta, os promotores, as pessoas envolvidas, de que quando chegava lá, aí o divórcio não ocorria por causa de um sofá. Quem vai ficar com o sofá? E aí o direito começou a ver que não era só. Não se tratava de um sofá, né? Não era um sofá. E aí começou a convidar a psicologia para analisar. E aí começa então esse processo. Então a gente precisa entender por que vocês estão chegando até o divórcio e como vocês vão passar por isso. Então apenas para ir finalizando minha fala, desculpe meu querido, para ir finalizando de vez... inclusive em relação a filhos, o último comentário que eu vou fazer é que hoje já tem estudos que indicam de que o divórcio não prejudica os filhos. Às vezes o filho, quando ele está convivendo com um casal em briga, ele sofre tanto quanto um casal divorciado em briga. Então o problema central é o relacionamento desse casal. Então se vocês estão com medo de divorciar ou não por conta dos filhos, você tem que se preocupar como é que a relação de vocês está afetando o seu filho. Porque eu tenho muitos casos, e os artigos hoje indicam, de que às vezes os filhos dizem, ainda bem que separou, porque eu não aguentava mais. Né? Então, já ouvi essa fala, em Tratando Família. Então vamos lá, meu filho, a bola está com você. Muito bem. Para fechar mesmo tudo, eu acho que você já colocou a cereja do bolo, eu só vou, sei lá, dar uma floreada aqui para fechar com uma fala sua. Quando as coisas começam a faltar. Falta de diálogo, falta de sexo, falta de afeto, falta de hobbies, falta de olhar na mesma direção. É aquele casal que vai vivendo uma vida de solteiro estando casado, né? Então, quando as faltas começam a existir, e beleza, vamos ter faltas. Freud já desenvolveu uma teoria falando sobre isso, que vamos ter falta. Aí vem um doido chamado Lacan e fala assim, e quando a pessoa completa tudo, ela sente falta de ter falta. Então, né? Aí ele piora a situação. Mas tudo bem. Então, somos seres faltosos, temos as nossas faltas, mas se a gente não comunica isso ao outro, como a gente está dando e recebendo as coisas no relacionamento, como é que a gente dialoga com o outro, como é que a gente recebe a fala do outro, como é que a gente escuta o outro, como é que o outro nos escuta, como é que a gente dá afeto ao outro, como é que a gente recebe afeto. E aí, quando a gente vai perdendo essa capacidade de falar das nossas faltas, a gente vai internalizando elas e vai havendo uma ruptura no relacionamento, o casal vai se afastando, porque as faltas fazem isso. Faz com que o casal se afaste. A falta de diálogo, a falta disso, as faltas causam pequenas rachaduras no relacionamento. E se isso não for revisto, não for dialogado, essas faltas começam a ser preenchidas por outras coisas. E aí vem o adultério, e aí vem o fazer hora extra no trabalho, aí vem o não sentir prazer em estar em casa, aí vem o prazer em estar em outros lugares que não o relacionamento afetivo. Isso aí. Então, muita atenção nas suas faltas, nas faltas que você tem, nas faltas que o relacionamento tem, nas faltas que seu parceiro ou sua parceira tem, para vocês dialogarem e conseguirem ver como vocês vão dar jeito nisso. E claro, a ajuda profissional é muito importante nesse sentido. Fazer agora a propaganda da psicoterapia, né? Da propaganda não, porque isso aqui é um serviço, né, que deve ser muito valorizado mesmo, porque às vezes não dá conta, às vezes precisa de uma pessoa mediando, um profissional um psicólogo fazendo o tratamento desse casal, para que eles possam
dialogar, para que eles possam mediar algumas situações e seguir em frente, ou não. É isso. Isso aí. Perfeito. Beleza? Meu querido, grande abraço, meu vizinho. Valeu, Vini. Primeira Meu vizinho. transmissão do consultório. A gente ia fazer junto de máscara, só que disse, não, velho, de máscara vai ser horrível, máscara toda hora, a gente já vive de máscara, mas deu certo. Fiquem atentos aí à nossa programação, toda quarta não, de 15 em 15 tem live, né, comigo com o Vini. O Vini tem o programa dele também, que é Liberdade A2, então fiquem atentos na página dele. Fiquem atentos na minha página também, tem muita coisa acontecendo, essa parceria aí. Tem o podcast que chama Da Dor ao Amor, né? E tem canal no YouTube do Pensando com Jarbas. Então tem muito conteúdo, gente. Se vocês pegarem conteúdo aí, é que não falta. tem muita coisa. E tem um curso de Vini aí, fala do seu curso, Vini, os minutos finais aí. Na verdade, o curso ele está sendo adiado agora, por conta até dessa questão da organização aqui do consultório. Eu acabei me embolando aí na divulgação, mas em breve vai ter mais notícias aí, ok? Maravilha. Então, fiquem ligados que Vini tem um curso muito massa e eu, inclusive, faço parte desse curso aí, né? Eu dou uma chegada lá falando de saúde mental para psicólogos. Isso. Então, fiquem atentos e cola com a gente aí que tem muita coisa legal. Maravilha, beleza? Meu querido. Grande abraço e beijo a todos e até o próximo encontro. Valeu, um abração.